Estamos no 122º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, é um prazer ter a tua companhia. Nós iremos ler a Bíblia toda em um ano, se assim Deus nos permitir. Hoje nós iremos ler Números no capítulo 9, iremos a Salmo 45, iremos a Cantares ou Cântico dos Cânticos 7 e, por fim, finalizando a leitura de hoje em Hebreus no capítulo 7. Antes de entrarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Aqui em Números, no capítulo 9, nós vamos ver a celebração da Páscoa e também a nuvem sobre o tabernáculo. Diz assim, Números no capítulo 9. O Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. E ele disse, os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai. Ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque se haviam tornado impuros por terem tocado no cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés, nós nos tornamos impuros por causa de ter tocado no cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu, esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar em algum cadáver ou estiver distante por algum motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão um carneiro com pães sem fermentos e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando o celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, conforme a ordem do Senhor. Os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a lei do Senhor. Eles acampavam e, também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficava sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Vamos agora para Salmo, no capítulo 45. Aqui nós vamos encontrar que o Senhor, ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade, porque o Senhor, ele unge-nos com óleo de alegria. Diz assim Salmo 45. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. E és dos homens o mais notável. Derrama-se a graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prenda a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos.
Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro da justiça é o cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia as iniquidades. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Com as tuas vestes exalam aroma de mirra, de aleóis, cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filha de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Orfir. Ouça, ó filha, considere e incline os teus ouvidos, esqueça o teu povo e a tua casa paterna. O rei foi cativado por sua beleza, honra-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa dos seus aposentos, com as vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença, com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os fará príncipes, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, e por isso as nações te louvarão para todo sempre. Vamos agora a Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 7, onde existe o diálogo aqui entre o amado e também entre a amada. Nós vamos começar com o diálogo do amado falando para a amada. Cântico dos Cânticos 7. Por que vocês querem contemplar a Sulamita? Diz assim, Cântico dos Cânticos 7. Como são lindos os seus pés calçados com sandália, ó filha do príncipe. As suas curvas das suas coxas são como joias, obras das mãos de um artífice. Seu umbigo é como uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como dois filhotes de corças gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim, e seus olhos são como um açude de Esbrom. Junto à porta de Bate-Rabim, seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça eleva-se como um monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexo de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda, como você me agrada. Ó, o meu amor e suas delícias. Seu porte é como o da palmeira, e os seus seios como cacho de frutos. Eu disse, subirei a palmeira e me apossarei de seus frutos. Sejam os seus seios como cachos da videira, e aroma da sua respiração como as maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. A amada falando. Vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente para os seus lábios, de quem já vai adormecendo. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passamos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas, para ver se as videiras brotaram, e se as suas flores se abriram, e se as romãs estão em flores. Ali eu darei a você o meu amor, e mandagouras exalam o seu perfume, e as nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos, que reservei para você, meu amado. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está em Hebreus, no capítulo 7, onde aqui nós encontramos um paralelo entre Melquisedeque e o próprio Jesus. Ele fala que Jesus é semelhante ao sacerdote Melquisedeque. Diz assim, Hebreus 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, em seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz, sem mãe, sem pai, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim da vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele pertence sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer que do sacerdote, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se dizer assim que Levi
Pode-se dizer, até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-lhe por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio dos sacerdotes levíticos, abre parente, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, fecha parênteses. Por que haveria ainda a necessidade de levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Deus, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdote, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, abre parênteses, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, fecha parênteses, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus, e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daquele sacerdote que tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Muito obrigado por acompanhar mais um dia da leitura bíblica. Te aguardo amanhã para continuarmos e progredirmos em rumo a conquistar a nossa leitura completa das Sagradas Escrituras em um ano. Aguardo você. Até lá.